Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é a Angel Black trazendo mais relatos de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você aí que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando as notificações do canal, tocando o sininho das notificações, lá na opção todas. E só assim então você recebe em primeira mão o conteúdo do canal desta que vos fala, assim que o mesmo chegar na plataforma do YouTube. Dados os recados, sem mais delongas, vamos para a história de hoje. E hoje vamos dar prosseguimento à história do primeiro vampiro em Chronicle Vampires, pelo nosso querido amigo e parceiro Giovanni Antunes. Bora lá? Eu achei interessante a proposta de me juntar na Ordem dos Templários. Afinal, eles eram a elite e quase ninguém debatia os métodos deles. Então, me juntei a eles, mas logo que fomos reunidos pela primeira vez, depois que aceitei a proposta, sinto o cheiro de um ser diferente chamado Barghast, cão demoníaco. Não sei como, mas este conseguiu uma forma humana. Mas o seu cheiro era diferente dos lobisomens e também percebi a presença de um lobisomem ali. Mas esse tinha um cheiro peculiar que nunca tinha eu sentido antes. Naquele momento eu estava interessado em ir para o campo de batalha, mas antes de ir, deram uma capa, armadura e um escudo com um símbolo de uma cruz. Eu os pego e visto sem perguntar nada e depois eles nos fazem orar uma oração que estava na Bíblia, no livro de Mateus, como eles chamam. Depois nos dão vinho e um pedaço de pão sem levedura. Depois de mais algumas falas que para mim não fazia sentido algum, pois eu já andava no mundo quando Jesus foi morto pelos romanos e não tive a honra de encontrá-lo, pois estava em outra parte do mundo, mas finalmente iríamos sair para a batalha contra os sarracenos. Seria uma batalha memorável, pois começamos durante a tarde e durante boa parte da noite. Eu e Barghast se afastamos dos outros e não podemos mostrar quem somos. Mas os sarracenos eram muito corajosos e não tinham medo da morte. Nem a visão do cão demônio não os assustava. Era uma batalha sangrenta e linda, e eu mordia muitos de uma só vez. E o Barghast também matava muitos, mas ele teve a péssima ideia de querer me atacar. Começamos uma batalha terrível, pois até os sarracenos se desviavam de nós. Era algo bestial demais e os cruzados não entendiam como apareceu um cão enorme no meio da batalha e também como eu me movia tão rápido que os olhos deles não conseguiam acompanhar. E por fim, depois de mais de meia hora de batalha, finalmente eu consigo matá-lo, mas não me atrevo a beber seu sangue. Assim que me viro de costas, Azazel aparece e pega o corpo de Barghast
e some em um buraco que se abriu no chão e leva também muitos corpos de sarracenos e templários. E quando me junto novamente aos templários, alguns dizem que eu sou um demônio, pois eu consegui matar uma besta enorme. Os outros diziam que eu era enviado de Deus. E Reicon, o lobisomem, chega perto de mim e me abraça e diz com voz alta: Eis que o nosso Senhor nos enviou um guerreiro valoroso, um guerreiro forte, igual a ferro. Devemos chamá-lo de Guerreiro de Ferro. E a maioria dos templários aplaudem e gritam vivas, enquanto uma pequena parte deles continuava a achar que eu era um demônio. E Reicon me leva, afastando-se dos outros, e diz: Já ouvi histórias de um vampiro que anda sob o sol e não queima, mas eu não acreditava nisso. E como você consegue se mover tão rápido? Bem, eu não sou qualquer vampiro, lobisomem. Eu sou Giovanni, o senhor de todos os vampiros. Reicon dá uma gargalhada e diz: Desde quando essas bestas têm um rei? E continua a rir. Eu então dou-lhe um soco que faz ele cair. E quando ele se levanta, já está transformado em um lobisomem, de pelos negros e muito feroz, e me ataca. Eu simplesmente me desvio dos seus ataques, até que ele se cansa, e eu o pego pelo pescoço e o levanto, com apenas uma das mãos. E nesse instante, sinto um cheiro de medo exalando dele, e então digo: Você tem um cheiro diferente dos outros lobisomens, mas o cheiro do seu medo é igual ao de todos. E então o arremesso a uma certa distância e ele volta para sua forma humana. E em seguida me pede perdão e diz que veio da terra dos vikings e por isso ele tinha um cheiro diferente, pois viveu mais tempo no mar do que em terra firme. E ali era minha vez de abraçá-lo. E ainda digo: você se juntará aos meus. Realmente a história do primeiro vampiro está ficando cada vez mais interessante. E vocês, o que estão achando? Antes de darmos prosseguimento, quero falar com vocês aí. Quem puder e quiser ajudar o canal Angel Black Contos de Terror pode estar fazendo isso comprando super chat ou super stickers. Ou a hora que acaba o vídeo, o valeu demais que fica do lado do compartilhar. Vocês, utilizando essas ferramentas, estarão ajudando muito o canal. Vocês não têm noção. E quem preferir ainda pode estar ajudando se utilizando do Pix. E a chave do mesmo é lusonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, estará anexado na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Você estará assim dando aquele up para o canal Angel Black Contos de Terror. Lembrando que pelo Pix você pode ajudar com qualquer quantia a partir de R$1. E eu já deixo aqui a minha mais sincera gratidão, meus amores. Bom, recados dados, vamos continuar com a história do nosso primeiro vampiro em Chronicle Vampirize. Bora lá? Pela manhã, eu já estava no castelo e logo acordam Vanessa e Lorraine, e as servas humanas já tinham preparado a refeição da manhã. Vanessa senta ao meu lado e me diz: Você ficou feliz por possuir uma jovem de 16 anos?
Eu não respondo nada e ela insiste na pergunta. Giovanni, você ficou feliz em ter uma jovem de 16 anos? Sim, gostei e poderia tê-la novamente agora mesmo. Lohane, que estava sentada do outro lado da mesa, apenas ouve sorrir. Mas lembre-se, Vanessa, foi você quem a levou para mim. Eu sei disso, meu caro Lord Giovanni. Não estou te acusando de nada. E após as duas comerem a refeição matinal, nós nos levantamos da mesa. Vanessa diz que devemos ir na cidade, pois precisávamos comprar alimentos para o castelo. Eu, sinceramente, não entendia porque ela queria que eu a acompanhasse até a cidade. Se podia mandar Velcan e os outros servos fazerem isso. Mas concordo, e então vamos até o centro de Wessex para comprar alimentos. E vejo que a maioria de lá eram mulheres. E Vanessa diz que os homens estão no campo de batalha, lá na Terra Santa, e que a cidade estava desguarnecida e achava que aquilo seria um convite para os vikings invadirem e pilharem o pouco de alimento e abusar e levar mulheres. Eu me viro para ela e pergunto, e o que eu tenho a ver com isso, Vanessa? Você deseja que os vikings venham até aqui e abusem de mim? Em meu castelo você estará protegida, não precisa temer nada. Mas e o restante das mulheres? O que irá acontecer com elas, já que seus maridos estão nas cruzadas? Eu não tenho nada a ver com isso, Vanessa. Tem sim, Lord Giovanni. Afinal, agora você tem um título, é um nobre. E tal qual deve proteger o povo, que também são a sua fonte de alimentação. E após ela dizer essas palavras, eu entendo que não era apenas ela falando. Percebi que os anjos estavam falando através dela, me dando mais uma tarefa. Então eu digo, está bem, vou ficar aqui e proteger Wessex. Mais uma coisa, milord Giovanni. Agora mesmo existe a eminência de um ataque. Então eu falo para Velcan tirar Vanessa dali e conjuro uma densa neblina. Conviver com bruxas tem suas vantagens. Se aprende muitas coisas. E assim que eles saem, começa o ataque viking, que não se curvaram diante a Igreja de Roma. Tentariam, mais uma vez, dominar uma cidade importante da Inglaterra. E eram guerreiros notáveis, grandes em sua maioria, enfrentando poucos homens que poderiam empunhar uma espada. Entre eles havia Bjorn, Eric, Ivar, o Terrível, como era chamado pelos outros, Flog, e ainda havia um guerreiro de nome Thor, um dos deuses pagãos deles. O outro, Sigrid, também muito violento. Era um massacre. Os vikings eram guerreiros magníficos. Se eu soubesse a verdade sobre eles, eu teria começado pela terra deles a minha criação de filhos da noite. Até que em certo momento eu estava cercado de corpos e Eric diz: você não é igual aos outros homens, matou sozinho mais de uma dezena de guerreiros. Sou muito mais do que você pode pensar, Eric. E nisso Thor, um guerreiro ruivo, vem e me ataca com a ferocidade de um animal. E durante muito tempo fico ali enfrentando os guerreiros que se revezavam para me enfrentar. Quem conseguisse me matar, creio que seria um troféu.
Continuamos assim por 2 horas. Eu era o alvo. Agora eles não queriam mais matar um bando de mulheres, velhos e poucos que ainda empunhavam espadas. Até mesmo que me canso de brincar com eles e me mostro de verdade. O primeiro a cair em meus caninos foi Flog, depois Sigrid, que era bem grande, mas isso não assusta esses guerreiros, e Eric diz: um vampiro que anda durante o dia, isso vai ser melhor do que eu esperava. E ele mesmo vem me atacar. O restante de Wessex fugia de medo deles e de mim. Foi a melhor batalha que tive durante os séculos. Estes vikings mereciam o meu respeito e decido que não mataria a todos. Alguns seriam meus novos filhos da escuridão. E assim fiz, após derrotar Eric, Bjorn e Thor. Os poucos que resistiram ficaram com medo e se renderam a mim. Mas esses não me interessavam e deixei para os lobisomens, que chegaram tarde, pois eu já tinha dizimado a maioria deles. Então proponho para os 3, Bjorn, Eric e Thor, para serem transformados, e eles aceitam. E digo que eles serão meus filhos da escuridão. Após terminar a matança em Wessex, eu precisaria de uma bruxa muito poderosa para fazer um feitiço coletivo para apagar as memórias dos humanos da cidade, pois ninguém poderia saber de um vampiro que sozinho dizimou um bando de vikings. Precisava mudar a história. Então mando Bjorn, Eric e Thor irem para o meu castelo, onde Morgana estava, e dizer que seu mestre a aguardava com urgência, no meio da cidade de Wessex. Enquanto isso, mandei os lobisomens cercarem e juntarem os moradores ali no centro da cidade. Enquanto isso, Vanessa no castelo não sabia como ela foi parar lá. Não se lembrava de nada desde a tarde do dia anterior e pergunta para Lorraine o que aconteceu. E a menina não acredita que tinha se entregado a Giovanni junto com ela na noite anterior. Mas, repentinamente, Vanessa assume outra postura e pega uma adaga e vai até o quarto de uma das servas que praticava magia negra. Sem que ninguém soubesse, lá encontrou um altar com oferendas de sangue de animais e uns ramos de ervas estranhas queimando. E ao ver aquilo, ela derruba tudo e pisa em cima, destruindo, e sai à procura da serva. E quando a encontra, desfere umas 20 punhaladas nela, antes mesmo que ela pudesse fugir. Logo em seguida chegam Thor, Eric e Bjorn, e com a transformação ainda não foi feita, eles ficaram surpresos com aquela cena de assassinato a sangue frio. Mas nada dizem, pois já suspeitam que Vanessa é a companheira de Giovanni e procuram a tal bruxa Morgana. Mas ela ainda não está recuperada do trauma do encontro com os anjos. Mas mesmo assim, ela é arrastada pelos vikings até Wessex. Ao ver Morgana, com medo, eu faço um elo mental com a bruxa e assimilo os conhecimentos dela na arte da bruxaria. Eu já conhecia um pouco, pois durante o meu convívio com Valquíria, li os livros dela e já sabia muitas coisas. E então me sento no meio da praça central e ordeno aos lobisomens que fiquem nas saídas de Wessex, mas do lado de fora da cidade. E assim eles fazem. E também ordeno que os vikings vão para o castelo e não saiam de lá, pois quando voltar, iria transformá-los em vampiros.
Eles também obedecem sem questionar nada. Naquele momento eu me concentro e formo uma pequena tempestade com raios e muito vento, mas somente nos céus sobre o Essex. Então começo a proferir palavras em enoquiano e chamo Rafael, que aparece e diz: Você é bem corajoso, Giovanni. Aprendeu um feitiço poderoso e ainda me invoca. Sim, eu preciso de um favor seu, pois tem algo que só você pode me conseguir. Você quer uma das penas de Samyaza? Então você é mais louco do que Miguel e eu pensamos. Como você sabe que eu quero uma das penas das asas de Samyaza? Giovanni, ele é o único que pode te matar, além dos anjos do Senhor. Nenhum outro demônio e nenhum homem conseguiria, mas você não quer se arriscar a ter um encontro com ele. Vou te oferecer algo melhor do que a pena de Samyaza. Vou te dar 2 gotas do meu sangue. Mas o feitiço não fala sobre sangue de um arcanjo, fala de uma pena de um anjo caído. Meu sangue e as palavras certas trará até os inocentes que morreram nesse ataque de volta à vida, mas somente os inocentes, e tudo será quase igual ao que era antes. Nisso, Rafael tira sua espada e perfura levemente sua forma humana e deposita em um copo 2 gotas do seu sangue prateado e diz: Agora deves pôr na água e derramar sobre o solo lentamente, e quando terminar de desejar, saia daqui o mais rápido possível, senão será destruído. E após a saída de Rafael, eu faço o que ele me diz e me transformo em morcego gigante e saio voando dali. E o que acontece é que a cidade brilha mais que o sol e tudo parece voltar como era antes do ataque. Algumas mulheres e muitas crianças ressuscitam e pensam que não voltaram à vida. Foram assoladas por algum tipo de febre mortal, mas não lembram de terem sido mortos. Após esse evento, eu já chegando ao castelo me reúno com os 3 vikings e os levo para as masmorras e digo que é necessário, pois a transformação é dolorosa e podem não voltar como um vampiro, e sim como um Nosferatus. Mas não mordo Eric, mas Bior e Thor. Quando eu mordo, depois dou meu sangue. Mas Eric, eu queria que ele pudesse andar de dia, igual a mim. E após várias horas, eles finalmente retornam, e com uma sede terrível. E eu ordeno a Bjorn, Eric e Thor que voltem ao reino nórdico, e disse ainda que Eric seria o senhor de lá, enquanto eu permitisse. Eles partem, como ordenado, e eu volto as atenções para Vanessa, que parecia ser 2 pessoas no mesmo corpo. Eu percebia o tormento de seus pensamentos e novamente solicitei a presença de Morgana, e ela se recusa. E então a raiva se apodera de mim, e eu a mordo com tanta força que ouço seu pescoço partir. E Vanessa pega uma taça e enche com o sangue da bruxa e bebe como se fosse vinho. Eu vendo aquilo, pergunto-lhe: O que é você agora, Vanessa? Eu, Giovanni. Eu sou aquilo que você jamais poderia ser. Sou amante de anjos e de vampiros. Estou carregando uma filha, sua e de Uriel ao mesmo tempo. Como assim, minha e de Uriel? Vocês tomaram meu corpo na mesma noite
e os dois me fecundaram. Aquilo me deixou feliz e com raiva no mesmo instante. E com a raiva eu faço algo que nunca tinha feito. Me transformo em um Lycan, o híbrido, lobisomem-vampiro, nunca visto antes, e saio à procura de vítimas nas noites. Mas dessa vez vou muito longe, em direção de Londres. Agora terei de me vingar dos homens de Uriel. Mas como matarei um anjo? Minha raiva era imensa e começo a matar desordenadamente homens, mulheres, crianças, lobisomens e até um demônio menor que resolveu desafiar a minha ira. Depois desta noite, Londres não seria mais a mesma e eu não voltaria tão cedo a combater nas cruzadas. Durante meu ataque em Londres, apesar de não estar satisfeito com as dezenas de vítimas, eu resolvo procurar um novo castelo para mim. Já não queria mais viver em Wessex e durante essa busca eu procuro em cidades vizinhas a Londres e descubro uma cidade litorânea, Bournemouth. Me pareceu ideal, pois teria o mar próximo e seria mais fácil de ir até as terras do norte, onde meus 3 novos filhos da noite retornaram a fim de expandir o meu nome e onde começarei meu reinado, simultaneamente com a Inglaterra. E a história cada vez fica mais sinistra e interessante. Bom, mas é a sua opinião que importa para mim. É para você e por você que eu faço meu trabalho com muito amor e carinho. Bom, meus amores, você que ficou aqui até agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Venha fazer parte da minha família, do meu clã, da minha alcateia. Será uma honra ter você aqui conosco. Bom, peço a todos que não se atrevam a sair desse vídeo sem deixar o seu gostei, sem compartilhar esse vídeo, sem deixar as suas opiniões nos comentários. Também não se esqueça de dar aquela dedadinha lá no sininho das notificações, na opção todas, para ser notificado sempre que tiver conteúdo novo no canal. Bom, se você tem um relato, um conto, uma história, uma experiência, você pode estar mandando aqui para o e-mail do canal e eu estarei narrando para todos que por aqui passarem. O e-mail do canal é luçonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, estará anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário do mesmo. Lembrando que se você não quiser se expor e nem expor os demais envolvidos nos seus relatos, eu garanto seu anonimato, desde que você escreva no relato: Angel, eu não quero ser identificado, pois a sua integridade moral é muito importante para mim. Meus amores, na descrição do vídeo tem muita coisa legal. Basta que você dê uma explorada que você vai encontrar algo que te agrade. Peço também para quem quiser prestigiar os outros canais da Angel, Viajando no Tempo, o canal de cortes e o canal da Angelzinha. Eu estarei esperando vocês de braços e coração aberto lá também. E deem uma olhada nas playlists do canal, tem muito vídeo lá, meus amores. Bom, quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos e páginas do Facebook que me ajudam na criação e divulgação do meu trabalho e principalmente quero agradecer hoje a vocês, meus inscritos, meus aterrorizados, meus amores. Sem vocês não teria canal e nem Angel Black e esse sonho não estaria se tornando essa realidade maravilhosa. Beijos para o amigo Giovanni, criador de Chronicle Vampirize. Bom, vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração. Boa noite, aterrorizados, tenham bons sonhos. Eu amo vocês demais. Até o próximo vídeo.
Fui!